Na próxima segunda-feira, feriado, é dia de finados. Muita gente vai aos cemitérios fazer orações e homenagens aos familiares e amigos que lá foram enterrados. Para conversar um pouquinho sobre isso com a gente e a importância do luto, nós convidamos a psicóloga Ariana Krause. Tudo bem, Ariana? Tudo bem, Elaine? E você? Tudo jóia. Bom, sempre é muito falado sobre a importância de viver o luto, de não tentar disfarçar, passar por cima, ou seja, se tem que chorar, chora, né? Isso, o luto é muito importante passar por essas fases, né? Ou seja, entrar em contato com o que está sentindo naquele momento. Tá com vontade de chorar, chora. Quer conversar sobre o falecido, fala. Quer gritar, quer trazer recordações, memórias dele. É muito importante entrar em contato naquele momento. Existem casos que a gente ouve falar, por exemplo, assim, morreu alguém da família e alguém não quis ir ao velório ou não quis ver a pessoa morta e que depois lá na frente isso pode ter um outro significado, pode ter problemas. Como é que é isso? Claro que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? Mas sempre tem essa coisa de repente a pessoa não conseguiu assimilar muito bem, é isso? É que é muito particular de cada um. Então, algumas pessoas conseguem entrar em contato com essa dor antes, outras ficam anestesiadas. Então, elas acabam levando um tempo maior e aí sim, depois de um tempo, vai assim, é como se a ficha fosse caindo, né, do que aconteceu. Então, algumas pessoas têm essa dificuldade. Muitas pessoas falam que não gostam de ir em velório, mas quem é que gosta? Né? Ninguém gosta de ir, né? Mas é um momento importante para entrar em contato, é uma despedida. Então, quando uma pessoa falece, né, é um momento de despedida, é a última vez que vai ver o corpo daquela pessoa. Então, é muito isso mesmo, assim, é muito particular, é das dificuldades que cada um enfrenta nesse momento. E é importante que a família respeite também, né, esse momento de cada um, porque tem muito julgamento, às vezes, você não vai, depois você vai sentir falta, você não vai, depois você vai se arrepender de não ter ido. Sim, tem que respeitar esse momento e se a pessoa depois se arrepender, se depois a pessoa achar que deveria ter ido, ela vai ter que lidar com isso também, né? Mas é importante respeitar aquele momento de dor, de luto de cada pessoa, porque cada um vai reagir de um jeito. Alguns choram, outros não, e não significa que não estão sentindo aquela dor. Às vezes tem uma cobrança, né, inclusive. Parece que a pessoa nem está sentindo. Exatamente, e a pessoa sente, ela só não demonstra naquele momento. Mas muitas vezes no quarto dela, né, sozinha, ela consegue externalizar, ou chorando, ou falando, né, ou conversando com alguém. Também é muito importante isso. Eu conheço alguns casos também que a pessoa perdeu um marido, um pai, uma mãe, e depois tinha dificuldade de viver momentos felizes, porque pensava assim, mas fulano morreu há 1 ano, eu não posso ser feliz. Isso é muito complicado, você já precisa buscar ajuda, né? Nesses casos é importante procurar ajuda, porque ainda é um luto que não foi vivenciado. Então há uma ligação muito grande ainda com a pessoa, né? Enquanto ela, com a representação de quando ela estava viva. Então é importante procurar ajuda sim, nesses casos. Depois que passa, né, igual você falou, 1 ano, um tempo depois, é muito importante. Claro que não existe uma data, né? Mas algumas literaturas dizem que a média de se vivenciar e de se curar, no caso, não é uma cura, mas ficar mais tranquilo em relação a isso, é uma média de 2 anos, é isso, Ariana? Então, é muito particular também, mas assim, porque tudo depende de como a pessoa vai encarar aquele momento da morte. Como eu comentei, né? Alguns já, de cara, já lamentam, já conseguem entrar em contato com aquela dor, sentir a falta e conseguir ressignificar. Ou seja, então ela consegue criar uma representação simbólica daquela pessoa que não está mais em vida. Então, assim, em tempo, talvez é uma média do que acontece na maioria das pessoas, mas é muito individual, por isso que é importante respeitar o tempo da pessoa, porque às vezes a pessoa, né, o enlutado, ele se sente pressionado em ficar muito tempo de luto. E às vezes ele já ressignificou aquilo mais rápido e para ele já conseguiu assimilar aquela morte. Então ele consegue dar um passo já na sua vida, sem precisar levar tanto tempo. E é muito importante que quem está em volta, seja parentes, amigos, conhecidos,
que não fiquem julgando a pessoa, porque tem muito julgamento, né? Eu já vi histórias tipo assim, o marido morreu faz 1 ano, já tá aí com outro. Quer dizer, quem tem que determinar isso não é quem tá julgando, né? Exatamente. Então, assim, tomar muito cuidado com esse julgamento, porque cada um sabe da sua vida, sabe da sua história, sabe do que viveu com aquela pessoa. Então, e leva o tempo que ela precisar. Exatamente. Ninguém tem nada a ver com isso, Ninguém tem nada a ver com isso. E o que é importante é que essas pessoas deem suporte. Né? Se essa pessoa ainda está enlutada, que dê suporte, escute, fale coisas do falecido, assim, vão relembrando histórias, vendo fotografias, vão falando das coisas, das boas lembranças que ficaram. Isso é uma fase, assim, é um momento importante para poder lidar com esse luto. E essa tradição cristã do Dia de Finados, de ir ao cemitério, de visitar os túmulos, muitas vezes de arrumar, colocar, tem até a tradição oriental que leva comida e tudo mais, né? É uma forma também de ressignificação dessa perda? Sim, com certeza, porque é como se houvesse uma representação de um local onde aquela pessoa ainda estivesse. Então, existe imaginariamente um local concreto onde a pessoa esteja. Alguns creem que está, outros não, vai da crença de cada um. Mas existe isso sim. Além de ser um momento, né, uma tradição que foi criada, até para reunir a família, reunir os familiares, como tem essa data que é comemorada isso. Então, já é um momento de se reunir para falar da pessoa que faleceu, para relembrar e ressignificar. Para as crianças, é interessante, a partir de que idade, por exemplo, sei lá, perdeu o avô, o bebê e aí leva ao túmulo. É interessante isso ou é melhor, de repente, quando é muito pequenininho, nem trabalhar com isso? Porque a criança muito pequenininha, ela ainda não tem a noção do que é a morte. Para a criança pequena, ela acha que a pessoa foi para um lugar, mas logo ela vai voltar. Então, é importante mostrar de outra forma que essa pessoa faleceu. Fotografias, falar, se tiver vídeos, contar histórias, seria mais interessante. Aí depois, quando eu tiver com seus 9, 10 anos, aí seria sim bom mostrar o local, porque daí a criança ela já vai ter uma noção do que é a morte. Então ela vai entender que é lá que está enterrado o corpo daquela pessoa. Antes disso, se quiser levar, pode levar, né? Mas assim, entender que a criança não vai assimilar a morte como nós adultos assimilamos. E aí cria-se até um medo, às vezes, né? De, vou num lugar que tem pessoas mortas. Às vezes a criança ainda não tem essa maturidade, né? Não tem essa maturidade. Inclusive, aconteceu já com uma criança que eu estive junto no cemitério para explicar para ela o que era. Ela me perguntou, né? O que é aqui? Eu falei, tá enterrado o corpo das pessoas. Aí, andando mais um pouco, ela me perguntou assim, mas por que eles cortam a cabeça e os braços e enterram só o corpo? Olha Aí só. que eu me dei conta, né, que na representação dela, o corpo era só a parte aqui, só essa parte, e não o corpo como um todo, né? Então, assim, a representação da criança é diferente. Então, é importante conhecer como a criança percebe isso, para que não fique também esperando dela. Esperando, às vezes, que ela chore. Então, às vezes, num velório, vamos supor, um familiar muito próximo, que a criança chore. Ela não vai conseguir entender aquilo. Ela pode até chorar, mas ela não vai entender o que está acontecendo, para onde que a pessoa foi. Então é importante respeitar esse período também, esse time, né, da criança. E caso perceba também alguma reação diferente, é legal procurar especialista, né? Sim, é importante. É importante procurar um local que a pessoa possa falar, que ela possa desabafar, que ela possa pôr em palavras tudo aquilo que ela está sentindo ou que muitas vezes ela guardou. Porque isso também acontece e é uma dificuldade de lidar com o luto. Quando as pessoas, outras pessoas de fora, falam para ela, mas não chora. Seja forte. Seja forte. Isso é o quê? É não deixar entrar em contato com aquela dor. E o mais importante no luto é entrar em contato com aquela dor, é pôr para fora tudo que está sentindo, do jeito que vier. Né? Então, assim, é o jeito que a pessoa vai encontrar para externalizar aquela dor. Então, é importante estar do lado, estar junto, não falando esse tipo de coisa, porque não é um momento fácil. É um momento doloroso, que a pessoa se sente muito fragilizada, muito só também. É um momento de muita solidão. E tem que passar por isso para depois seguir em frente, né? Tem, que é muito importante isso. Tá certo. Muito obrigada, viu?